Recôncavo Baiano, Brasil. Com cerca de 12.000 km², o Recôncavo da Baía de Todos os Santos foi a área de maior concentração de engenhos de açúcar naquilo que é o atual estado da Bahia. Em 1587 existiam 36 engenhos no Recôncavo. Em 1676 já eram 130 e em 1798 contaram-se 215 engenhos. Durante o período colonial, o açúcar foi o principal produto agrícola exportado do Brasil. Casa Grande e Capela. Senzala, fábrica e plantação. Estes eram os espaços típicos de um grande engenho de açúcar. E esta tipologia foi, como a definiu Stuart Schwartz, o mais reconhecido investigador na matéria, o espelho e a metáfora da sociedade baiana durante mais de 300 anos. A ilha de Cajaíba, na foz do rio Sergipe, no Recôncavo Baiano, foi chão de um grande engenho, hoje abandonado. Em meados do século XVIII, circulavam mais de 2.000 embarcações entre estas ilhas, o continente e o porto de Salvador, de onde saíam para a Europa as toneladas e toneladas de açúcar produzido aqui. A dimensão do poder dos grandes senhores de engenho, a aristocracia local, só tinha paralelo com a dimensão da exploração dos milhares de africanos que para aqui foram trazidos à força. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ilha de Cajaíba, mais de 500 hectares, frente
a São Francisco do Conde, aqui na Baía de Todos os Santos. São Francisco do Conde está no continente. Se formos em linha reta, é perto. Fabrício Lírio, de quando é este engenho de açúcar? Porque foi um engenho de açúcar. Esse engenho é da segunda metade em diante do século XVIII. Pertenceu ao José Argolo, que tinha o título de sargento-mor do regimento de milícias, que era uma espécie de tropa de moradores da localidade, um título muito mais honorífico, mas que podia também ter função em caso de uma invasão ou um tumulto que mobilizasse a vila. Então, não era um militar de carreira, era alguém que estaria pronto a ser mobilizado em caso de necessidade. Exatamente. E a Baía foi muitas vezes, a Baía de Todos os Santos foi muitas vezes atacada. Sim, diversas vezes. Chegou a ser tomada pelos holandeses, né? Mas por um curto período, muito em função desse apoio militar que os próprios senhores de engenho prestavam às tropas portuguesas. A arquitetura desta casa, tu fala-nos do século XVIII, até podia ser do século XIX, num estilo mais conservador, se quiséssemos. Mas, no recôncavo da Baía de Todos os Santos, houve engenhos desde a segunda metade do século XVI. Este foi tardio. Sim, verdade. Já no final do XVI, os cronistas contam 18 engenhos, né, espalhados pelo recôncavo. Esse número dobra em uma década, chega a 36, né? No início do 17 chega a 50 e vai aumentando cada vez mais. O recôncavo torna-se o coração da colonização portuguesa na Bahia e, de certo modo, no Brasil, porque ele conjuga a cidade do Salvador. O Porto Marítimo. Sim, é o porto e é também a sede do governo geral. Ali está toda a estrutura administrativa da colônia, com o governador-geral, ouvidor-geral. Posteriormente se instaura ali um tribunal da relação, que era um tribunal de recursos, né, de segunda instância, diríamos hoje. A Companhia de Jesus está sediada ali, né, o único bispado, né, o primeiro bispado de 1551, toda a colónia, de toda a América portuguesa, que depois se torna arcebispado e até o final do período colonial vai ser o único arcebispado da colônia. Então Salvador concentra uma série de prerrogativas. E o recôncavo, ele é exatamente o lugar de onde flui a riqueza. Aprendi estudando este assunto que em meados do século XVIII a Baía de Todos os Santos tinha mais de 2000 embarcações, o que dá conta do permanente trânsito das ilhas, são muitas, para o continente, que neste caso é já aqui, mas sobretudo desta zona toda do recôncavo, ilhas e continente incluído, para Salvador. Sim, o recôncavo ele pulsava no ritmo das águas, né, podemos dizer assim. E de fato, todo o transporte, praticamente todo o transporte era por via marítima e fluvial, porque a Baía de Todos os Santos acaba sendo uma água que conjuga, né, a barra dos rios com a entrada do mar. E isso é uma das características também marcantes que ajudou a formar o recôncavo. Além dos solos férteis, né, o chamado massapê, propício para a lavoura da cana, as artérias fluviais que ligavam os engenhos mais distantes às zonas costeiras.
E é interessante também pensar o Recôncavo na sua relação com o restante do território. Quer dizer, se por um lado o Recôncavo olha para Salvador, e Salvador olha para o Recôncavo, por outro lado o Recôncavo olha para o sertão. E o que é o sertão? É a zona de criação de gado. É o interior, É o não é? interior. É onde você tem o gado que vai dar a carne como a base para o alimento. O Recôncavo olha para o sul, onde se produz a farinha, não é? Que é a base também da alimentação cotidiana. Então, ele é um sistema que se articula. A gente fala do açúcar e dos engenhos, mas o açúcar articula toda uma produção, desde o gado, do alimento, da farinha, que era fundamental. No próprio engenho ainda a aguardente, que também era um produto importante de trocas Que era um derivado do comerciais, açúcar. que era um derivado do açúcar. O mel de cana também, né, se produzia e se consumia muito. Então o Recôncavo é esse espaço de articulação de todo um sistema econômico que envolve sobretudo a Bahia, mas que tem reflexos no restante da América Portuguesa e também na Europa. Nesse sistema económico, o que gerava uma riqueza mais imediata para a coroa portuguesa e para os proprietários era efetivamente o açúcar, eram os engenhos de açúcar. Aqui, neste engenho Cajaíba, não obstante estarmos numa ilha, é uma ilha tão grande que tinha plantação. Todos os engenhos tinham a sua plantação. Sim, quando a gente fala o engenho, e é interessante porque essa expressão engenho, ela se remete tanto à máquina de moer a cana, mas na linguagem, né, que ficou marcada na história, o engenho ele representa todo esse complexo que abarca a casa grande, né, a casa senhorial, né, a senzala, que era a habitação das pessoas, os trabalhadores escravizados, a fábrica em si, onde estava não só o engenho, a moenda da cana, mas também as caldeiras, as fornalhas para ferver o caldo, enfim, as formas de preparação até o encaixotamento, né? Então tudo isso fazia parte do engenho. Além disso, obviamente, as plantações, né? E um dado curioso é que muitos senhores de engenho, por mais ricos e poderosos, eles não possuíam todas as terras necessárias para manter o engenho em funcionamento o ano todo. Então era muito comum que houvesse os chamados partidos, que eram os lotes de terra que eram arrendados ou mesmo possuídos por outros chamados lavradores de cana, né? Que é uma categoria social às vezes muito esquecida, né? O lavrador de cana, ele também era um homem livre, era um homem rico e poderoso, porém não tanto, com tanto Quanto acúmulo o de senhor riqueza de quanto o engenho. senhor de engenho. Mas um lavrador de cana poderia ter 30, 40 escravos trabalhando nas terras dele. E esse lavrador de cana, então, ele levava a cana colhida para ser moída no engenho. Ou seja, de um aquilo que o senhor. lavrador de cana não tinha era o engenho, aqui estrito senso, a Exatamente, máquina, a o máquina. sistema. Vamos ver como é que era a produção, desde a cana do açúcar até à produção do açúcar. Há registros de um primeiro engenho construído na Bahia, no século XVI, por ordens da coroa portuguesa, até como incentivo para os colonos, mas teria sido único, né? A partir daí, os particulares é que passam a assumir, através das concessões de sesmarias, né, que são as grandes extensões de terras, a montagem dos engenhos. Em meados do século XVIII, no Recôncavo, havia pouco mais de 120 engenhos, e é interessante notar que cerca de 10 engenhos pertenciam a mulheres, normalmente viúvas, que passavam a administrar essa propriedade após a morte do marido. Isso é curioso porque nós estamos sempre habituados a pensar, e com um fundamento, numa sociedade profundamente patriarcal. Mas aqui houve mulheres muito poderosas. Sim, a sociedade era de fato patriarcal, mas havia brechas, como por exemplo a viuvez. Para uma mulher pobre, a viuvez era um tormento, mas para uma mulher rica, a viuvez costumava ser uma aventura. Daí, viúva alegre. Viúva alegre, já não tinha mais ali o marido. Muitas vezes os filhos brigavam,
pela administração do patrimônio, mas muitas mulheres conseguiram. E daqui se exportavam, Fabrício, toneladas e toneladas e toneladas. Estima-se que a quantidade de caixas de açúcar que saía do Porto de Salvador não era menor do que de 10 mil caixas por ano, né? E para a gente ter uma ideia do valor, né, no final do século XVIII, com toda a diversidade produtiva do recôncavo, o açúcar ainda era um produto que rendia mais que o dobro do segundo produto, que era o tabaco. Então, não que o tabaco não fosse importante para a economia, era também fundamental. Mas a quantidade, o valor gerado pela exportação de açúcar era mais do dobro que a exportação de tabaco. E a exportação do tabaco tinha diretamente a ver também com a produção do açúcar, porque era com tabaco, em parte, que compravam, junto de líderes africanos, pessoas escravizadas. Exatamente. É por isso que falamos que o açúcar, ele concentrava todo um complexo econômico e o recôncavo era exatamente o nó articulador desse complexo. Atravessámos as instalações da antiga fábrica, mas não vi nenhuma capela. Não era habitual um engenho com esta escala, pelo menos com uma casa grande, tão grande, ter uma capela. Era bastante comum. Quase todos os engenhos de maior porte tinham a sua capela própria em edifício separado da Casa Grande. Porém, a partir do final do XVIII e ao longo do século XIX, tornou-se bastante comum substituir a capela por um oratório, construído nas dependências da própria Casa Grande. É o caso desta Casa Grande que estamos visitando. A senzala, ou seja, a área onde viviam os escravizados, os trabalhadores escravizados, seria ali onde estão hoje estas duas casas. Uma delas do guarda destas ruínas. Porquê é que não sobreviveu? É muito raro o edifício da senzala sobreviver ao longo do tempo, porque normalmente era construído com materiais bastante precários. Não havia um cuidado tão grande, por razões óbvias, né, por ser uma habitação de trabalhadores escravizados, não havia uma preocupação tão grande em utilizar materiais de maior resistência que propiciassem um maior conforto também a esses Então eram escravizados. construídas com quê? Geralmente o adobe, o tijolo cru, não é? E cobertas de telhado de palha ou de uma telha mais rústica, mais simples, né? Quantos escravizados teria um engenho com esta escala? Volto a recordar, não sabemos que tamanho teria a plantação aqui, mas estamos a falar de uma ilha com mais de 500 hectares. É enorme. Quantos escravizados teria este engenho? Olha, é provável que ele não tivesse menos do que 80 trabalhadores e trabalhadoras, escravizados e escravizadas, né? Muitas mulheres também trabalhavam tanto na Casa Grande quanto nas plantações e na própria fabricação do açúcar. E essa divisão de trabalho, presumo, que também correspondesse a condições de vida para essas pessoas diferentes, não é? Uma coisa seria trabalhar dentro de casa, outra coisa andar nas plantações. A vida concreta, né, dos escravizados podia variar muito, né? Seja de um trabalho doméstico para um trabalho na plantação, no corte da cana, né? A limpeza do canavial era um trabalho, por exemplo, que exigia tempo integral, era o ano todo, e isso custava Era o mais muito. duro dos trabalhos no engenho de açúcar? Olha, é difícil avaliar com precisão, mas seguramente era um trabalho muito duro, né? De sol a sol, né? Em condições ásperas, né? Com a vigilância constante do feitor, né? O feitor normalmente era branco? O feitor, ele poderia ser, até mesmo, por incrível que pareça, um trabalhador também escravizado, né? Que ao adquirir a confiança do senhor, poderia ocupar esse cargo, o que lhe dava muitas
digamos, vantagens em relação aos demais escravizados, logicamente. Claro que não se comparava com a condição de um trabalhador livre. Mas podia também ser um trabalhador livre contratado mediante salário. Não só o feitor, vários outros trabalhadores dentro de um complexo de engenho poderiam ser trabalhadores livres contratados mediante salário. Isso nos leva de novo à ideia de que o açúcar, né, o engenho, ele era um complexo econômico, né, bastante diversificado, que mobilizava toda a economia da região. Você tinha marujos nas embarcações, né, você tinha as pessoas que fabricavam as embarcações, né, no próprio engenho, né, a fábrica das peças, da moenda, a manutenção dessas peças, que era um trabalho constante, né? Portanto, tinham que ter ferreiros, Carpinteiros, calafates, médicos. Por mais que os senhores de engenho possuíssem muito cabedal, muito dinheiro, não era talvez conveniente para muitos deles ter, por exemplo, um médico no próprio engenho. Então era preciso recorrer a esses profissionais sempre que alguém adoecia, inclusive os escravizados, que era preciso também cuidar, né? Afinal de contas, sem o trabalho dos escravos, o engenho não produzia nada. É importante a gente dizer que muitos engenhos de maior porte não possuíam apenas casa grande e senzala, né? Possuíam outras habitações. O próprio capelão poderia ter uma casa própria, né, na terra do engenho, né? O feitor muitas vezes também tinha uma casa própria, e vários outros oficiais, o próprio mestre de açúcar, que também era uma profissão muito importante nesse complexo produtivo, que normalmente também era um trabalhador livre, contratado, mas que vivia no engenho. E naturalmente também não habitaria junto com os trabalhadores escravizados na senzala. Nem com os senhores. E muito menos com os senhores. Portanto, estamos a falar de uma sociedade profundamente hierarquizada, em que, aliás, num universo quase concentracionário, fechado, e aqui duplamente fechado porque estamos numa ilha. Quase um mundo dentro do mundo, onde o todo-poderoso era o senhor do engenho. É verdade, e até uma analogia sugestiva, né? O engenho numa ilha, porque de fato os engenhos eram um pouco ilhas, né? No sentido do isolamento, porque as terras tinham extensões muito largas, muito grandes, com as estradas precárias. Quando chovia, ninguém conseguia transitar direito. Daí porque a necessidade da capela, né, de você ter o capelão ali presente, além da maior, digamos, privacidade para a família senhorial, era um recurso também diante da dispersão pelo território. São Francisco do Conde, hoje o município, que abriga essa ilha, era um espaço que possuía apenas um núcleo urbano, a vila. Todo o restante do território era composto por propriedades rurais, a maioria engenhos. Eram 14 engenhos na metade do século XVIII, só no território dessa vila, né? Então esses engenhos eles tinham um profundo isolamento cotidiano. Claro que esse isolamento era rompido pelo comércio, pelas trocas, pelas interações, pelos viajantes que chegavam de vez em quando e que se hospedavam na Casa Grande, as visitas, né, episcopais, paroquiais, mas no cotidiano havia um isolamento muito grande. Os senhores podiam tudo. O isolamento favorecia o poder senhorial, né? A autoridade, o que nós chamaríamos hoje de autoridade pública, não era presente. E as próprias ordenações do reino, né, de Portugal, né, a legislação da época, ela reconhecia o arbítrio senhorial sobre os seus escravos. É óbvio que esses senhores, né, eles não agiam de forma arbitrária, né, porque havia um cálculo. Era preciso moderar a punição e a premiação. É preciso que a gente lembre que a pessoa que foi escravizada, ela está numa condição social em que, ao mesmo tempo, ela é colocada como força de trabalho, que gera lucro, ela é uma mercadoria, porque pode ser e é efetivamente comprado e vendido, né? Mas ele é também uma pessoa, um sujeito, né, que está o tempo todo buscando se afirmar enquanto sujeito, né? E desejando a liberdade. Desejando a liberdade, desejando melhores condições de vida, né? É preciso que a gente se lembre que a população escravizada, ela constituía famílias, né? Mesmo nas duras condições de vida em que eles estavam submetidos,
participavam de festas, celebrações, preservaram muito dos seus referenciais culturais e religiosos africanos, né, que sobreviveram até hoje. Então, é essa situação ambígua, né, e o tempo todo permeada de violência, né, que faz com que as pessoas escravizadas elas oscilem da condição limítrofe de força de trabalho para a condição humana, né, que eles reivindicam o tempo todo para si mesmos. As ordens religiosas eram também senhoras de engenho, o que hoje ainda é duplamente perturbador, mas era a mentalidade da época. Havia diferenças no tratamento dos escravizados de um engenho pertença de uma ordem religiosa, olha, da Companhia de Jesus, que foi uma grande proprietária de engenhos aqui na Bahia, para um privado qualquer, para um senhor de Cajaíba? Não temos elementos disponíveis para estabelecer padrões, mas seguramente as ordens religiosas tinham um cuidado maior com o cumprimento das regras eclesiásticas, por exemplo, a frequência dos escravos à missa, né, a participação deles nas celebrações religiosas, nos feriados e dias santos. E havia muita crítica, inclusive, por parte dessas mesmas autoridades religiosas com relação ao desrespeito das normas eclesiásticas pelos senhores leigos, né? E muitos senhores leigos, inclusive, liberavam a sua população escravizada para terem um pequeno sítio nas terras do engenho, para produzirem alimentos, como uma forma de complementar a sua alimentação, mas eles só permitiam que os escravizados trabalhassem nessas roças aos domingos. E, obviamente, isso era um motivo de crítica por parte da igreja, pelo trabalho, mas pelo fato de ser no domingo. O Fabrício está a responder-me que a grande diferença era a preocupação com a evangelização, ou o catecismo, ou a prática dos rituais católicos por parte dos escravizados, que essas preocupações seriam maiores entre as congregações religiosas. Mas eu estou a falar de crueldade ou não crueldade, de bom tratamento ou não bom tratamento das pessoas escravizadas. Os jesuítas geriam seus engenhos como senhores de engenho, como homens hábeis na contabilidade, na economia e na gestão daquelas pessoas. Óbvio que o religioso não aplicava, por exemplo, diretamente um castigo. Mas sim, havia castigo físico nos engenhos geridos por religiosos, assim como nos engenhos geridos por particulares. O grau, digamos, de violência, não há padrão. É impossível mesmo entre uma propriedade jesuítica, os administradores dessa propriedade, eles eram trocados após um período de tempo, né? Então havia variação mesmo numa propriedade jesuítica, quando trocava o administrador, cada administrador poderia ter um estilo diferente. É uma palavra um pouco forte, mas é isso mesmo, é um estilo diferente de lidar com os seus escravizados. Isso não depende tanto de ser leigo ou ser religioso. Por mais devotos que fossem, nenhum senhor deixaria de aplicar castigos ou de exigir o máximo de produção dos seus trabalhadores escravizados, em tempo nenhum. A religião não foi um impedimento, digamos assim, para que as práticas escravistas vingassem durante todo esse período. O sistema escravista ele foi questionado por pouquíssimas vozes ao longo da sua existência, né? Sempre houve vozes de questionamento, mas foram raras. Estamos nas traseiras da Casa Grande. E não é por acaso que estamos nas traseiras da Casa Grande, porque dentro da Casa Grande este sistema de opressão traduzia-se nas mulheres. Nas mulheres escravizadas, com certeza, mas também nas mulheres e, sobretudo, nas filhas dos senhores de engenho. O poder do senhor de engenho, né, se estendia não só aos escravos, né, aos seus escravizados, como à sua própria família, né? E as mulheres desses senhores de engenho, não obstante estivessem numa condição vantajosa do ponto de vista econômico, porém
sofriam muito do ponto de vista do exercício desse poder senhorial, né? Desses maridos que muitas vezes tinham a violência como uma prática cotidiana, né? E também, sobretudo, as filhas dos senhores de engenho, quanto moeda de troca, né? Para arranjar casamentos que fossem vantajosos para manter e ampliar o patrimônio da família, isto é, do senhor. Até porque os senhores de engenho, sobretudo aqueles que fixaram o seu poderio em fases precoces da colonização, século XVI, século XVII, constituíram-se como uma aristocracia local, não é? Portanto, convinha-lhes casar as filhas com pares, com filhos de outros senhores de engenho. Exatamente, ou com comerciantes, porque os senhores de engenho tinham toda a pompa e o prestígio social, mas nem sempre concentravam o capital, né? Que muitas vezes ia para a mão dos comerciantes, que eram exatamente aquelas figuras que exportavam o que era produzido, né? E que também traziam mercadorias da Europa e trabalhadores escravizados do continente africano, que geravam muito lucro. E em muitos períodos da história da produção do açúcar, os senhores de engenho atravessaram longas épocas endividados. E o casamento das filhas desses senhores muitas vezes se dava também, embora isso pudesse ser uma espécie de desprestígio, né? A classe dos comerciantes, como se dizia na época, ou dos negociantes, que eram ainda mais importantes, né? Havia uma diferença entre os comerciantes, aqueles que praticavam o comércio, e os negociantes, que eram os donos das empresas comerciais, os chamados armadores dos navios, né? Hoje diríamos os capitalistas, os que estão de fato colocando dinheiro nas embarcações. Este modelo, Casa Grande Senzala, que o título do Gilberto Freire celebrizou, estendeu-se a muitas áreas de produção naquilo que foi a maior colónia de Portugal, o Brasil, não só à produção do açúcar. Com certeza, e lembrando outro grande historiador, que é o Stuart Schwartz, ele diz que o engenho é uma metáfora da sociedade colonial brasileira. E, de fato, a gente fala muito do engenho porque era o setor dominante, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Mas as demais propriedades rurais e mesmo os negócios urbanos muitas vezes reproduziam a mesma lógica patriarcal e escravista. E mesmo quando o açúcar entra em declínio, a escravidão não segue o mesmo declínio. Ao contrário, há uma expansão da escravidão. E aí é uma coisa que as pessoas têm pouco presente. Há um aumento exponencial de número de escravizados importados de África depois da independência do Brasil. Sim. Porque a abolição da escravatura ocorre quase 70 anos depois da independência. A independência é em 1822 e a abolição da escravatura é em 1888. O último país das Américas a abolir a escravatura foi o Brasil. Há um processo, a partir do final do 18, de expansão agrícola muito grande, com a presença de outros produtos, o algodão, por exemplo, é um produto que, por conta da Revolução Industrial na Inglaterra, ele vai ter um aumento exponencial nesse período, no Brasil, na Bahia, em Pernambuco, em Maranhão, por exemplo. Sim, porque há uma enorme procura em Inglaterra de algodão para os têxteis. Exatamente. E o Brasil vai tentar acompanhar, né? O café surge, também há uma expansão muito grande nesse período, não tanto na Bahia, mas em outras partes do Brasil. Mas o açúcar nunca deixa de ser produzido, isso é um dado interessante. Até o final do 19, depois surgem as usinas de álcool, e de fato até hoje se planta muita cana no Brasil. Mas claro que essa sociedade do açúcar, escravista e patriarcal, ela então entra em declínio no final do século XIX. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.